Aleluia. Graça e paz a todos, poder sentar. Amém. É uma honra para mim. Eu faço parte dessa família, né? Abençoada do Alfredo Nascimento. Começou lá na Aliança. E hoje talvez a mensagem vá falar um pouco do que foi essa igreja, aonde ela começou. Começou no ato profético. E a gente, quando tem um chamado, a gente nunca diz não para aquilo que Deus tem para nossas vidas, porque o que Deus tem para nós é maior do que aquilo que pensamos. Nós temos um pensamento muito limitado, muitas vezes, do nosso Deus, e achamos que o nosso Deus é tão pequeno, mas nós temos que entender que o nosso Deus é todo poderoso, e Ele disse que aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu. E nós às vezes enfrentamos desafio, né, pastor? E quando você tem um chamado de Deus, você jamais pode voltar atrás. Eu digo para você porque ser crente e ser missionário não é para qualquer um. Quando você tem um chamado de Deus, você vai ter que ser guiado, assim como um dia Ele disse para Pedro: quando tu era novo, tu fazia o que queria, tu andava por onde queria, fazia a tua vontade, mas quando tu for velho, não é tua vontade que vai prevalecer. Alguém vai carregar, você vai levar tudo nas tuas mãos e tu vai para lugares que tu nunca quis ir. Esse é o chamado de Deus. E todos nós temos um chamado. Não pense que você está à toa aqui nessa igreja, não. E o desafio é grande, irmãos. Ser crente é para ser corajoso, porque o Senhor mesmo disse que Ele não dá espírito de covardia para nós. O nosso espírito que o Senhor deu é espírito de ousadia, de coragem, de homem que não tem vergonha e nem se envergonha do Evangelho. Porque a pior coisa é o crente mostrar que ele é crente dentro da igreja, mas lá fora muitas vezes ele tem até vergonha de dizer que é crente. Mas quando nós temos um chamado, nós temos um sinal, uma marca. A marca de Cristo tem que estar em nós. E não importa o quanto nós vamos lutar, porque se você pensa que você vai entrar na igreja, vai aceitar Jesus, muita gente hoje, pastor, eu vejo igreja do Senhor, muita gente querendo título para ser aplaudido, título para subir no altar e ser artista, para aparecer, para o povo aplaudir. Quando a igreja não aplaude, muitas vezes o pregador sai triste. Mas o chamado de Deus é mais sério do que nós imaginamos. E um dia nós viemos para a aliança com Deus, enviado pelo Deus Altíssimo. A minha esposa andou por todos os lugares procurando casa, mas no momento em que ela entrou na aliança com Deus, atrás daquele colégio, quando ela viu a casa, Deus falou dentro dela: essa é a casa que eu preparei para vocês. E tudo foi rápido, pastor. Viemos para aí, e um dia eu fui visitar uma igreja, e lá tinha umas 4 pessoas na igreja toda pronta, toda já no ponto. E o pastor falou para mim o seguinte: eu estou vendendo a igreja ou estou alugando a igreja. O senhor não está interessado? Eu disse: eu tenho um pastor que é meio maluco.
E para ser crente tem que ser maluco muitas vezes. Porque Deus muitas vezes fez coisas malucas que o povo não entendia, pastor. Os profetas de Deus fizeram coisas que muita gente, aos olhos humanos, o povo dizia que era loucura. Milagres que profetas fizeram que aos olhos humanos era loucura. E eu falei, pastor, tem uma igreja pronta para ser usada. O pastor está vendendo ou alugando? E o pastor disse, é nossa, vamos lá. Chegamos lá e fechamos o negócio com a proposta de venda. E o que é interessante, só ficou, quando ele entregou a igreja, ficou a mulher dele conosco e uma viúva. Agora você imagina um profeta na situação que eu estava. Quem estava precisando era eu. Quem estava precisando de ajuda era eu, não era ela. Mas sabe que quando tu tem um chamado, quando tem o Espírito Santo de Deus dentro de ti, por mais que tu esteja só um farelo, só um caco na igreja, mas assim mesmo Deus ainda te usa. Aleluia! Muitas vezes você acha que você chega na igreja e diz assim, é eu que estou precisando, mas Deus às vezes toca no teu coração e diz assim, tem um irmãozinho do teu lado que está necessitando, te bota debaixo do ombro dele, levanta ele e dá ânimo. Aleluia. Agora você já imaginou, você está precisando muitas vezes de ser ajudado, e Deus te usa para ajudar alguém que está pior que você. E a viúva ficou lá. Eu acho que ela tinha quase os 12 discípulos. Aleluia. De filho. E eu com minha esposa, eu sem trabalhar, a minha esposa trabalhava, ganhava metade de um salário. E o alimento que nós tínhamos que dividir com a viúva. E hoje a mensagem que eu quero trazer para você, que Deus, Ele não usa os lá de fora para te abençoar. A bênção muitas vezes está dentro da tua casa e tu não sabe. Aleluia! Às vezes a bênção, Deus quer usar o que você tem, mas você quer o que é do outro. E Deus manda dizer nessa noite para você que Ele quer usar o que você tem. E Ele está dizendo para nós que tudo que temos é dele. E tem muitos negociando o ministério, muita gente negociando. Eu prego melhor, eu tenho o Espírito Santo, a igreja é minha, a igreja é isso. Se eu não fizer isso, não vai para frente. Não, nada é teu. Aleluia. A unção que eu tenho não é minha, é do Senhor. O Espírito Santo que está em mim não é meu, é do Senhor. A igreja que nós pregamos, que nós controlamos e pregamos, não é nossa, é do Senhor. Porque foi na cruz que Ele morreu por nós. E hoje muita gente querendo ser artista dentro da igreja. E a igreja do Senhor, a igreja do Riachuelo, a igreja Casa de Oração para todas as nações, não precisa de artista. Ela precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para fazer a diferença. A nossa igreja, muitas vezes, pastor, eu chego e pergunto, que igreja tu frequenta? Eu disse, eu pertenço à igreja Casa de Oração para todas as nações. Qual é a igreja? Não é conhecida. Não é conhecida pelos homens, porque não sai na mídia. Porque ninguém vai lá para fazer show. Nós viemos aqui para trazer aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Eu não vim lá do Riachuelo 1 para cá para dar show para ser aplaudido, não. Eu vim porque eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu nunca cobrei um centavo para pregar e nem para cantar. E hoje muito ministério está fracassando. Porque muitos hoje são Jacó durante a semana e no final de semana querem ser Esaú.
Mas Deus manda dizer para você: eu te conheço, Jacó. Quando tu não tinha nada, tu só tinha uma pedra para botar debaixo da cabeça. E hoje, no dia que tu tinha só uma pedra, tu fez um voto comigo. Eu cumpri a minha parte, Jacó. Agora cumpre a tua. Glória a Deus. Agora que tu tá rico, quando tu era Jacó, tu vinha com o pastor Osé, o Tiniel, e dizia assim, implorava para pregar, implorava para cantar. E hoje, como tu é Esaú, tu já quer um cachê. Quando o pastor Tiniel pergunta se você quer pregar ou cantar, você ainda diz assim, eu vou ver se está a minha agenda desocupada. Deus não precisa de artista. Deus precisa de profeta. A nossa nação, a nossa igreja está precisando de profeta. E hoje nós vamos falar de uma unção de um profeta. E hoje, nós como profeta, pastor, nós temos que deixar um legado para alguém. Que legado que eu vou deixar quando eu partir? Será que quando eu partir e quando eu sair dessa igreja, eu vou deixar alguma lembrança? Eu vou deixar, alguém vai se lembrar de mim? Pelo aquilo que eu fiz? Quando o pastor estava falando aqui das igrejas que já nós participamos, Deus falou dentro do meu coração, esse é o chamado. O chamado e aquele que é conduzido pelo Espírito Santo. Eu podia me gloriar hoje, dizer, eu abri a igreja fulano de tal, eu participei, eu levantei uma igreja, eu levantei isso. Não, isso aí não importa para mim. Eu estou trabalhando é por reino. Não importa se eu comecei de manhã ou se comecei 5 horas da tarde, mas o mesmo salário que ele ganha eu também vou ganhar. Por quê? Porque eu estou trabalhando por reino. E quando eu trabalho por reino, eu vou ganhar o mesmo salário que o meu irmão. Por isso que eu tenho que me esforçar para trabalhar também, para deixar o meu legado. E hoje, quando ele falou, o Espírito Santo disse assim, hoje tu já tem um legado. Hoje tu já pode ser reconhecido. Hoje, se eu te levar daqui, hoje alguém já vai se lembrar. Olha, o pastor abriu a igreja lá, abriu ali. Já vou ter um legado para deixar. Aleluia! E hoje nós vamos falar de uma unção dobrada. Uma unção dobrada que ela não tem fim. Mesmo depois que você partir, a unção que Deus derramou sobre você vai continuar em ti. Você abre a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 4. Sabe, pastor, a gente às vezes quer mudar as coisas. Essa mensagem eu tinha estudado muitos dias já atrás para pregar lá na igreja do Riachuelo. E eu sentei ali e eu quis mudar ela, pastor. Tentei ir para outra, mais fácil. Essa aqui o povo vai entender melhor. Mas o Senhor disse, foi essa que eu quero. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito, nós fazemos aquilo que o Espírito nos manda. Por isso lá em Romanos ele diz que viver no Espírito e andar no Espírito. Não, nós andamos segundo o Espírito. Porque é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E sem o Espírito Santo, como é que nós vamos convencer alguém? Não podemos convencer sem o Espírito Santo. E hoje nós vamos ver alguém que recebeu uma unção dobrada, um pedido que muitas vezes é duro para um profeta, deixar para um ajudante algo sobrenatural, mas alguém que não se conformou com aquilo que ele tinha, ele queria mais. Aleluia. E o que é hoje
o ministério de muita gente está fracassado porque ele se contenta só de estar aí no banco ouvindo. Muita gente só se contenta, pastor, com um mingauzinho. Com aquele leite, aquele mingau de aveia, aquele mingau, aquela papazinha bem macia. Não se acostuma com um feijão com mocotó. Nós temos que crescer no reino. Nós temos que levar esse reino e nós temos que ter sede e fome de Deus cada dia mais. Não, tá bom eu aqui no canto. Pastor, se o senhor quiser consagrar outro, pode consagrar, mas eu não quero. Se me der um lugarzinho na igreja para sentar, tá bom demais. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para quê? Para multiplicar. O Senhor disse assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Então, Deus não te chamou para ser só apenas um participante, só mais um na igreja. Nós estamos no corpo e nós estamos na videira. A mesma seiva que dá num galho, dá no outro. A mesma água que eu e o pastor Tiniel bebe, a igreja tem que beber. Aleluia! Porque nós estamos ligados no mesmo corpo. E o Senhor disse que aquilo que não está em mim, e sem mim, nada podeis fazer. Mas se estiver ligado em mim, pedirei o que quiserem, e isso será feito. E aqui nós vamos ver a história de um homem muito que desejava ser mais. Eliseu, o maior profeta que já existiu na Bíblia. Eu estava estudando, pastor, e fiquei sem muitas vezes entender e meditando como é que alguém serve alguém e quer ser maior do que o seu mestre. Aí eu digo assim, muitas vezes alguém pensa que é ambição. Eu quero ser. Não, eu quando oro para os meus discípulos, eu digo, eu quero sempre que o Senhor seja melhor do que eu. Que a unção que tu esteja seja maior do que a minha. E aquilo que eu fiz, tu possa fazer em dobro. Esse é o nosso desejo. E foi isso que Eliseu quis. Ele foi escolhido e chamado. Você sabe do chamado de Eliseu? Que Elias passou lá e ele estava o quê? Sentado na sombra. Eliseu estava lá tomando uma água fria numa sombra, ou se embalando na rede. Deus não chama aquele que está à toa. Deus chama aquele que está trabalhando, porque Ele sabe que Ele é capaz de fazer algo. Aleluia! A palavra de Deus diz, no versículo 1 do capítulo 2: sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: viva o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram junto a Betel. Versículo 3: então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhes disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse:
Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo da verdade, o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que não seja eu, mas eu quero ser apenas a boca do Senhor e um instrumento para esta igreja e também para a minha vida. Que haja um avivamento sobrenatural nesta noite, que haja um mover do teu Espírito Santo sobre este lugar, e que o Senhor possa falar ao coração de cada ouvinte, cada participante deste corpo nesta noite, e que o eu desapareça e que o Senhor fale através de mim, para que o teu nome seja exaltado. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus, irmão? Nós estamos aqui diante de um desafio, pastor, de alguém que recebeu um chamado, de alguém que não era nada, era apenas um trabalhador, mas de repente alguém passa lá e ele está trabalhando. A Bíblia diz que o chamado de Eliseu, o Senhor já tinha dito para Elias. E sabe de uma coisa, igreja do Senhor? Muitas vezes você acha que o pastor, o líder seu é super-homem, é intocável. Mas nós temos que entender uma coisa, que nós somos humanos. O pastor também cansa, o teu líder também cansa. Assim como Elias, se você ver a história de Elias, ele tinha terminado de matar 400 profetas de Baal e mais 400 profetas dos profetas de Baal. Mas de repente ele entra numa ansiedade e uma depressão. Hoje se você for conversar com muitas pessoas, dizem que a depressão é preguiça. A depressão muitas vezes é falta de Deus. A depressão não existe, a ansiedade não existe. E se você for analisar, muitos profetas tiveram ansiedade e depressão depois de uma grande luta. E o profeta achava que ele estava sozinho. Quando ele conversa com Deus, quando ele se esconde, e uma coisa que é interessante, antes de ele fazer o chamado, antes de ele cumprir o mandado de Deus, ele fez o quê? Ele pediu o quê? A morte. Ele estava tão triste, tão deprimido, que ele disse para Deus: é melhor que o Senhor me mate, é melhor que o Senhor tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu estou cansado, não aguento mais, é muita luta, é muita guerra, é muita dificuldade, é muito gigante para derrotar. E ele ainda diz assim: eu estou sozinho. Mataram todos os outros, mas ficou só eu. Aí o Senhor disse assim: aí que você se engana, que eu separei na casa de oração para todas as nações mais 70, aleluia, que não se dobraram diante de Baal. Aleluia.
Esses 70 estão separados. Você não está sozinho, irmão. Lembre-se que os pensamentos de Deus é maior do que os teus pensamentos. E aquilo que tu pensa no teu interior dizendo que está sozinho, você nunca está sozinho, porque quando Moisés morre, que ele chama Josué e diz assim: Josué, Aleluia. o meu servo Moisés está morto, agora a missão é tua. E se você for analisar a mesma história de Eliseu, aconteceu com Josué. Josué andava sempre, quando Moisés estava falando com Deus, ele ficava lá, escutando, prestando atenção em tudo que Moisés fazia. E ele foi aprendendo. E alguém que é liderado, alguém que é disponível, alguém que tem coragem, alguém que tem sinceridade no coração, ele sempre tem que ficar do lado de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, para que ele aprenda como ser melhor na presença de Deus. E aí Josué estava lá com uma grande nação para conduzir. E ele diz: eu, Senhor. E aí Deus fala para ele: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Eu estarei contigo assim como eu tive com Moisés. Você não está sozinho. Agora vai e leva esse povo para o lugar aonde eles tenham que ir. Hoje Deus manda dizer para esta igreja: vocês não estão sozinhos. Aleluia. Existe um Josué conduzindo esta nação. E uma coisa que eu aprendi dentro da palavra, e uma vez quando Moisés estava orando e Josué estava lutando, pastor, em vez de Moisés ir para a guerra, Moisés foi para o monte. Ele disse para Josué: vai para a guerra, que eu vou interceder por você, para que você seja vencedor. E a Bíblia diz que quando Josué está no campo lutando, Moisés está no monte com as mãos levantadas, intercedendo para que a vitória viesse. E eu digo para você: esta igreja só está de pé porque tem um Moisés com as mãos levantadas para orar, para que ela não feche as portas, para que a tua família seja abençoada, para que o teu ministério seja abençoado. E o que é interessante, que Moisés subiu, mas não subiu sozinho. A Bíblia diz que foi Arão e Ur acompanhar Moisés. E aí a Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos, o povo vencia. Quando Moisés cansava, por isso que eu digo, um líder cansa, meu irmão. Se você deixar Moisés sozinho, ele vai cansar e você vai perder a guerra. E aí a Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Quando Moisés abaixava que cansava, os amalequitas venciam. E aí está lá dois ajudantes, dois auxiliares, dois discípulos, e olhando aquela situação, e eles começaram a ver que alguém precisava de ajuda. E aí a Bíblia diz que o que eles fazem? A Bíblia diz que eles pegam uma pedra e colocam Moisés sentado na pedra, e Ur e Arão se põem debaixo do braço de Moisés, um de um lado e o outro do outro, para que Moisés não baixasse as mãos, porque se ele baixasse as mãos, Israel perdia. A pedra se chama o quê? Jesus, que é a rocha. Aleluia. Jesus estava presente ali. Glória a Deus. Quando você estiver cansado, descanse na pedra, que é a rocha.
E se você está alicerçado na rocha, Deus vai enviar. Deus manda dizer para você nesta noite que Ele está levantando Moisés e Ur nessa igreja para sustentar os teus braços quando estiverem cansados, para que essa igreja seja mais que vencedora. É preciso aparecer, e você pode cutucar no ombro do teu irmão aí, ó, teu irmão que está fraquinho, teu irmão que está triste, cutuca nele aí e diz assim: não te preocupa não, meu irmão, porque hoje eu quero ser Arão da tua vida, eu quero ser Ur para te ajudar a levantar os braços para que tu não seja derrotado. É esse o chamado de um discípulo, é acompanhar o seu líder, é ver o que o seu líder faz, é para você deixar um legado. E isso aconteceu com Eliseu. Eliseu, aonde Moisés, ele lavava a mão de Elias, mas tudo que Elias fazia ele prestava atenção, e ele via todos os milagres que Elias fazia pelo Senhor. E ele ali foi, lavava a mão, lavava os pés de Elias, mas sempre querendo algo, aprendendo algo e querendo mais de Deus. Se encostou no profeta, e o profeta ali, no momento em que Deus vai tomar, mas antes, quando ele estava lá pedindo a morte, Deus manda o quê? Um anjo lá do céu. Aleluia, Jesus. Com carne e pão para sustentar ele. E aí bate no ombro, o anjo vai lá, pastor, e diz assim: ei, levanta aí, está com fome? Come, e te levanta. E a Bíblia diz que ele comeu, mas só fez comer e deitou para o outro lado e dormiu. E o anjo volta lá com Deus e chega lá e diz: olha, Senhor, está feia a situação lá embaixo. O homem não quer nada mesmo não, está cansado, está deprimido e pediu a morte e não quer saber, comeu e dormiu. O Senhor disse assim: agora vai lá e dá comida para ele. E diz que o caminho dele ainda está longe. Aleluia. Se ele pensa que terminou, agora é que vai começar. Meu Deus. E ele chega lá, o anjo chega lá, bate novamente no ombro de Elias. Alguém que estava deprimido, alguém que estava triste, alguém que estava pedindo a morte, mas Deus não deixa os seus desamparados. E ele chega lá, o anjo coloca o pão e a carne e diz: agora come, Elias, porque grande é o caminho que ainda tem para te correr. O teu ministério ainda não acabou. O teu ministério agora é que vai começar. Aleluia. E aí Deus diz assim: levanta, porque grande é o teu ministério ainda. Mas ele diz assim: agora te prepara, vai lá em Sarepta, porque lá tem uma viúva que eu já ordenei ela para te sustentar. Aí encaixa, irmão, ali só que foi o contrário, em vez de a viúva me sustentar, eu tive que ajudar a viúva. Eu entrei como Eliseu para ajudar a viúva, e eu ajudei naquilo que ela tinha, fé. Aleluia. E aí Elias e Deus fala: agora vai pelo caminho. E chega lá, bota a capa em Eliseu e diz que ele vai ser o teu sucessor. Quando tu fizer tudo isso, acabou para ti. Tu quer ir embora? Vou te tirar, mas coloca um no teu lugar. E a Bíblia diz que Eliseu estava lá trabalhando, suado, pastor, aradando terra. Não é fácil, não é meio que pedreiro ele fazendo massa. Eu já fui do interior, meu irmão, plantar juta, né, Silvio? Com aquela enxada, meu amigo, no sol quente, fazer aquelas valas para plantar mandioca. Só Jesus. E a Bíblia diz que Elias chega lá e coloca nele a capa, e nem dá a capa para ele, pastor, só chega lá, passa por cima assim, e ele entendeu o chamado.
Quando você tem o Espírito de Deus, você conhece o teu chamado e o teu lugar. E aí ele disse assim: espera só um pouquinho, que eu vou lá na minha casa tomar a bênção do meu pai e da minha mãe, e aí eu venho e vou te seguir. E aí Elias disse assim para ele: vai, mas não esquece o que foi feito contigo. Aleluia. Não esquece que você já recebeu uma unção. E por que agora você quer fugir desse chamado? Por que toda vez que alguém te convoca, tu diz que não tem tempo, não está preparado, não é capaz? Eliseu só lavava o pé do profeta e as mãos, mas ele ouvia aos pés do profeta tudo que o profeta falava, ele ouvia. E nós temos que ser humilde, descer do orgulho, descer da vaidade, para ouvir o que Deus tem para nós. Sabe por que muitas vezes nós não ouvimos Deus? Porque o nosso eu muitas vezes fala mais alto. Porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade. E quando nós fizemos algo sem o consentimento de Deus, dá errado. Mas se vivemos no Espírito, nós não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito que foi derramado sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que ele continua, e ele vai seguindo, e depois que ele recebe o chamado, ele começa a seguir. Obediência. Primeira coisa, obediência, para obedecer o chamado de Deus. E a Bíblia diz que ele vai lá, se despede e faz a maior farra ainda com os amigos. Chega lá, porque muitas vezes nós tentamos ir para o chamado, mas de repente nós nos lembramos do passado, pastor. Muitas vezes nós saímos do Egito, mas quando a coisa aperta, nós se lembramos da comida que tinha lá no Egito. Quando a fome ataca, eu já não confio mais em Deus, eu já quero confiar já lá na comida. Quando eles disseram para Moisés, era melhor que nós tivéssemos morrido lá no Egito, mesmo sendo escravo, mas lá tinha batata, tinha carne para comer, e tu nos trouxe aqui para nos matar. E Deus manda dizer para ti que a prova que tu está passando não é para te matar, é para te preparar para algo maior que o Senhor tem para você. Quando Deus te levar para o deserto, vá contente, vá glorificando a Deus, porque quando você sair do deserto, você está preparado para assumir aquilo que Deus tem para você. E Moisés aqui, Eliseu faz tudo direitinho, obedece em tudo, é humilde, tem sede de aprender. E de repente Eliseu vai caminhando e caminhando junto, mas o interessante é que para onde Elias ia, Eliseu ia junto. E aí a Bíblia diz que eles vão, e de repente Elias, Deus já tinha falado que ia levar ele, porque já tinha um sucessor. Ora, em momento Deus poderia tomar ele. E aí eles vão caminhando, e de repente a palavra de Deus diz que Elias disse para ele: fica aqui, que eu vou para onde? Para Betel. E ele responde: vive a tua alma, não te deixarei, eu te seguirei para onde tu for. E aí a Bíblia diz que eles foram juntos.
E foram seguindo. E ele disse assim: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão, última vez. Moisés fala 3 vezes com ele, para que ele desistisse, mas ele não desistiu. Cada dia ele tinha mais sede. E a Bíblia diz que ele chega e diz assim: eu vou ao Jordão. E o que é interessante, pastor, que os outros profetas chegavam com ele e diziam assim: o que está fazendo com esse cara? O que tu acha que tu vai ser depois que Deus tomar ele de ti? Deus vai levar ele por cima da tua cabeça e tu vai ficar só. Aí eu quero ver o que tu vai fazer. E ele disse: eu já sei o que Deus vai fazer. E disse assim: cala-te. Se não for para ajudar, fica quieto. Aleluia. Se não for para acrescentar, fica quieto. Se for para murmurar, fica quieto. Se for para lutar contra a igreja do Senhor, fica quieto. Porque eu prefiro obedecer aquilo que Deus tem para mim. Aleluia. E a Bíblia diz que ele chega ao Jordão. Aí vai começar o mistério. Agora que vai ser o bom. Vai começar a mensagem, o ato profético. E aí a Bíblia diz que ele chega à beira do Jordão. E agora? Jordão cheio até a boca. Água passando por cima do barranco, pastor. E Eliseu lá. E os outros profetas ficaram de longe, olhando, ver o que ia acontecer. E quando chegaram à beira do Jordão, mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de frente, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as 2 bandas, e passaram ambos em seco. Primeira prova. E Eliseu ali, ó, olhando, vendo o que ele ia fazer. Chegaram à beira do Jordão. Se fosse uma pessoa qualquer, dizia: mestre, vamos voltar, porque não tem canoa, não tem barco para atravessar para o outro lado. Como nós iremos? Mas quando nós servimos o Deus e acreditamos que Ele é capaz, que a nossa confiança está nele, mesmo que o mar não se abra, Ele nos faz passar por cima. Aleluia. E de repente Elias vai lá, dobra a sua capa, chega e bate nas águas. E no momento que ele bate nas águas, as águas se abrem, se dividem em 2 partes. E a Bíblia diz que eles passam em seco. Primeiro milagre. E ali Eliseu está lá. Versículo 9. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Olha a resposta de Eliseu. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Olha só o desejo que Eliseu tinha. Ele não queria só fazer o que Elias fez, mas ele queria fazer mais. Aleluia. Ele não queria ficar só no natural, ele queria viver o sobrenatural.
porque até o momento tudo aquilo era natural, tudo aquilo era fácil. Ele chegou lá, abriu o Jordão, era normal para um profeta, mas para um aprendiz ele queria ele queria ver o sobrenatural de Deus, e o que era capaz de fazer com alguém que tenha porção dobrada. Agora já imaginou? Elias tinha poder até para descer fogo do céu. Quando ele queima aquele exército com os 50, ele disse: eu sou homem de Deus, desce fogo do céu e queima todos. E o fogo desceu e queimou. E agora Eliseu pede a porção dobrada do espírito que estava em Elias. Versículo 10: e disse: coisas duras pediste, se me ouvires, se me veres, quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não se fará, se tu não estiver atento, se não estiver ligado, se tu não estiver com os olhos atentos em mim. Tu não pode piscar, não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda, tem que olhar para mim, tem que ficar fixo em mim, porque se tu veres quando o Senhor me tomar de ti, isso será feito para ti. Agora se tu der uma piscada e sair do propósito, tá fora. Nem a unção, nem a unção dobrada. Ia ficar ilhado do outro lado do Jordão. E ele diz: dura coisa me pediste. Já pensou, pastor? Alguém chegar: pastor Tiniel, eu quero algo do Senhor. Eu quero o espírito dobrado do Senhor. O espírito que opera no Senhor, eu quero dobrado em mim. E aí Elias disse assim: é duro que tu me pediu, é duro de fazer, mas se tu ficar colado em mim, se tu ficar ligado, tu ficar vigiando, quando tu vê eu subir, o milagre vai acontecer. Pensa que Eliseu dormiu? Eliseu acho que botou até uma tela assim, para ficar segurando os olhos dele para não fechar. E engraçado que os outros profetas estavam do outro lado vendo tudo que estava acontecendo. E ele disse assim: eu quero ver agora que ele vai ser tomado e ele vai ficar do outro lado ilhado. Aqueles que torcem contra nós, o ministério desse aí já era, acabou aí. Mas o Senhor disse que Ele é o Deus que abre porta, que o homem não fecha. É o Deus que quebra ferrolho. É Deus que quebra as correntes. É Deus que faz um terremoto acontecer para salvar a vida de um carcereiro. Aleluia. É o Deus que sacode uma prisão toda. E a Bíblia diz que todas as trancas, todos os cadeados foram quebrados. Desceu o próprio Deus naquele lugar. Sabe por quê? Porque tinha dois, um orando e outro adorando. Às vezes você está tão ferido que você não tem mais ânimo para adorar, menos para dobrar o joelho para orar. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, Deus ele se inclina para nossas orações. E a Bíblia diz que ele ficou ligado. E no versículo 11: e sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, cavalos de fogo, os separou um do outro, e
aí Elias subiu ao céu num redemoinho. Aí foi embora o profeta, fica Eliseu. Mas o que é interessante, pastor, igreja do Senhor, que Eliseu subiu e levou a capa. E aí Eliseu fica olhando e dizia: agora, como é que eu vou receber um som dobrado se o homem foi embora? A única coisa que ele tinha de bem era uma capa. E também subiu junto. E aí é que levanta o clamor no versículo 12. O que vendo, Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, a rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. A capa caiu quando ele ficou calado? Se ele ficasse calado, ia descer a capa? Não. Mas como ele estava tão ligado, como ele estava tão ansioso, quando ele estava tão com fome, com sede daquilo que ele desejava, porque o Senhor disse que tudo que desejar o teu coração, sendo da vontade de Deus, isso se fará. Aleluia. E o desejo que ele tinha era de fazer coisas sobrenaturais. Chega de viver no raso. Chega de você viver esse crentezinho que só vem domingo, só vem, eu só vou lá, oro, volto, faço isso, faço aquilo. Não, meu irmão, está na hora de nos levantar como um exército. Está na hora de nos levantar como os escolhidos de Deus para fazer aquilo que o Senhor mandou: povoar o céu. E se você tem o Espírito de Deus em você, eu creio que nesse momento Ele está te incomodando e dizendo assim: está muito parado. E Deus está mandando dizer: você quer continuar no raso? Você quer continuar sendo só crente de domingo? Mas o Senhor disse: eu tenho mais para vocês. Aleluia. Assim como ele disse para o profeta: quer mais? Tua água está no tornozelo? Desce mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho, profeta. E o profeta disse que ele desce da onde? Na coxa. E ele está contente com isso? Agora eu pergunto para você, igreja do Senhor: tu está contente com essas cadeiras vazias? Tu está contente com a igreja se não está climatizada? Tu está contente com isso? Está contente que ela não tem cerâmica, não está preparada ainda? Está bom para ti? Ou tu quer viver o sobrenatural de Deus? Aleluia. Está na hora de tu te levantar como profeta. Está na hora de tu te levantar como um homem que tem o Espírito de Deus e uma mulher que tem o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que ele com a capa na mão e os outros do outro lado zombando. Agora eu quero ver. Abriu uma igreja, saiu da aliança com Deus, foi para o Alfredo, vai acabar. Lá não tem ninguém, os crentes de lá vão ficar. Mas se eles não vêm, Deus envia outros. Porque a obra é dele. E quando eu digo não para Deus, Deus levanta outro.
Se Eliseu não quisesse, ele ia ficar contente só de lavar o pé e a mão do profeta. Mas eu não estou contente com isso. Eu não quero só lavar os pés e a mão do profeta. Eu quero mais. Aleluia. Eu quero mais de Deus. Glória a Deus. E hoje a maioria da igreja canta: queima, desce o fogo, queima. Queima o quê? Se muitas vezes o teu altar está só cinza. E o Senhor disse: para queimar novamente é preciso tirar a cinza, para que coloque lenha e óleo novo, para que o fogo não se apague. Tu já tentou acender uma churrasqueira cheia de cinza? E ela acende? Não. Primeiro retira toda a cinza, depois você bota a lenha e coloca o fogo. Mas o que está acontecendo hoje, pastor, é que quando no tempo de Baal, o fogo vinha de baixo. E muitos crentes hoje estão fazendo fogo, muitos profetas estão fazendo fogo subir de baixo. E o fogo não vem de baixo, o fogo vem de cima. Aí quando chega na hora do sacrifício, Elias diz assim: agora vocês podem fazer o sacrifício de vocês, pode descer fogo, faz com que desça fogo. Se vocês fizerem queimar esse altar aí vocês vão saber que o Baal é Deus. Mas eles tinham uma estratégia, pastor. O povo de Baal tinha uma estratégia. Eles colocavam água, um combustível embaixo da lenha. E quando não tinha ninguém olhando, eles iam e queimavam a lenha por baixo, e o fogo vinha e consumia, e diziam que era fogo de Deus. E quando Elias chega lá, eles preparam o altar, cava uma vala em arredor, joga água, para não ter nenhuma dúvida, para que o fogo não venha de baixo. Porque se fogo vir de baixo, não é de Deus. E o que mais tem hoje dentro das igrejas, muitos falsos profetas estão se levantando e dizendo que é fogo de Deus, mas é fogo de Baal, está descendo de baixo, está subindo de baixo para cima. E o fogo de um verdadeiro servo do Senhor tem que vir do alto. E aí ele manda: derrama água, bota água nesse negócio, joga água. E a Bíblia diz que o fogo que veio consumiu o holocausto. Aleluia. Consumiu a água, mas ele não veio de baixo, porque se tivesse vindo de baixo ele ia apagar. E muitos ministérios estão apagando hoje porque o fogo que eles querem vem de baixo. O homem mesmo está fazendo o fogo subir, mas o ministério de Deus, quando é do Espírito Santo, ele desce do alto. E quando ele desce do alto, ele faz a diferença. E aí queima tudo. A Bíblia diz que ainda lambe a água para mostrar que ele era Deus. Aleluia. E aí Eliseu do outro lado, ilhado, mas ele faz uma coisa que nós temos que aprender com Eliseu. No versículo 14 ele diz assim: e tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra parte, e Eliseu passou. Eita glória! Aleluia, Jesus. E os outros ficaram olhando. Aqueles que não querem, pensam que o teu ministério acabou, fica olhando e diz assim: agora eu sei que o espírito do profeta está sobre Eliseu. E a Bíblia diz que quando ele chega do outro lado, os profetas que estavam lá diz assim: vamos procurar Elias.
Vamos lá buscar Elias, porque ele deve estar por aí, por alguma caverna. E Eliseu disse assim: vocês não viram o que eu vi. Elias não está mais aqui, não adianta procurar. Agora a bronca é comigo. Aleluia. Agora já não está mais Elias. Agora Eliseu assume a porção dobrada. E quanto mais se dá, mais é cobrado. Quanto mais tu ora, mais tu é perseguido. Quanto mais tu adora, mais luta se levanta. Quanto mais tu trabalha na obra, parece que mais inimigos se levantam. Quando você não ora, quando você não lê a Bíblia, você não mexe com o inferno. E quando você não mexe com o inferno não se preocupa com você. O inferno se preocupa com você quando você começa a ajoelhar e orar pela vida de alguém. Quando você ora pelos que estão drogados, quando você ora pela prostituta, quando você ora pelo teu vizinho que está passando dificuldades. E a Bíblia diz que aí começa o ministério de Eliseu. E se você for analisar, tudo que Eliseu fez foi sobrenatural. Aleluia, verdade. Um homem que chega na casa de uma viúva e ela diz assim: meu senhor, o meu marido era teu aluno e morreu e deixou dívida. Deus se preocupa até com as tuas dívidas, irmão. E Deus diz assim, aí você diz assim: mas como que eu vou pagar que eu não tenho nada como pagar? E qual foi a pergunta que o profeta fez para ela? Diz assim: o que tu tem na tua casa? Ela disse assim, a primeira vez ela disse: não tenho, a tua serva não tem nada, apenas um pouco de azeite e um pouco de farinha. E aí que começa o milagre, aí começa o mistério, quando você tem um espírito dobrado de Deus. E ele disse assim: agora vai, empresta vasilhas, não poucas, mas muitas. Às vezes você está contente só com aquele pouquinho de azeite que está na tua botija. Ah, pastor, tá bom. Eu fui batizar no Espírito, não falo em língua, tá bom para mim. Esse foguinho tá bom, esse pouquinho de azeite tá bom demais. Mas ele disse assim: vai e empresta vasilhas, não poucas, mas muitas. E a Bíblia diz que ela sai e empresta tudo quanto é vasilha das vizinhas. Quando o profeta chega na tua casa, ele chega para multiplicar. O milagre não está nele, a multiplicação não está nele, mas quando ele chega na tua casa, o que tu tem será multiplicado. Aleluia. O profeta chega lá e pergunta: o que tu tem? Não tem nada, eu tenho um pouco de azeite. Mas Deus quer usar esse pouquinho que tu tem. Deus está dizendo para você nessa noite: ainda tem um pouquinho de azeite? Ainda está dando para acender o fogo? Tá. Então empresta vasilha agora. Aleluia. E Deus vai derramar do seu azeite sobre você até transbordar. Deus manda o profeta para multiplicar, não para chegar lá. O azeite não veio do profeta. O azeite estava dentro da casa, e muitas vezes o algo está dentro da tua casa para acontecer um milagre, e tu quer ir buscar lá na casa do vizinho. Muitas vezes tu quer que o milagre venha através do pastor. Ah, pastor, chega aqui na minha casa, porque o negócio está feio aqui, ora aqui, porque não tem nada. Esqueceu do pouquinho de azeite que ainda tem. E ele disse assim: entra na tua casa,
fecha a porta, tu e teus filhos. O profeta não entrou na casa dela, porque se o milagre viesse do profeta, ele tinha entrado, trazido uma botija e ia botando, né? Mas não, ele disse assim: usa o que tu tem, pega aquele pouquinho de azeite que tu tem e vai derramando nessa botija que está seca. E a Bíblia diz que ela ia botando, e quando ela pingava o azeite se multiplicava, enchia, passa outra vasilha, e foi enchendo. Com aquele pouquinho ela conseguiu encher todas as vasilhas que ela conseguiu. E quando parou que não tinha mais vasilha, ela disse: traz mais uma vasilha. E o filho diz: não tem mais. O azeite só vai cessar quando não tiver mais vasilha para colocar. A unção só vai parar na tua vida quando você não tiver mais ninguém para colocar a mão sobre a cabeça dele, para que esse azeite também seja derramado sobre ele. Esse azeite não é teu, é do Senhor. Então ajude alguém que não tem nada. Coloca nessa vasilha vazia, pinga ao menos um pouco de azeite e deixa a multiplicação que é por conta do profeta. E a Bíblia diz que quando parou, ela chega lá e diz assim: tá cheio, profeta, tá tudo cheio, não tem mais vasilha. Ele disse: então agora vai, paga a tua dívida e vive do resto. Aleluia. Que te sobrar por muitos e muitos anos. E aí começa o desafio de Eliseu. Eliseu foi perseguido. Eliseu chega em Jericó, manda os soldados beber água, os profetas beber água. Está envenenado. Gritaram: está envenenada a água, ninguém pode tomar. Eles trazem uma colher de sal aí. Bota a colher de sal no rio de Jericó. E ele disse: agora pode tomar. E a água se tornou pura. Aí chega no outro lugar, os profetas estão lá reunidos, e de repente ele envia um discípulo, vai e apanha erva para fazer um cozido. E a Bíblia diz que manda alguém que não tem conhecimento de nada, e chega lá e pega uma erva que ele não sabia o que era. E a Bíblia diz que era uma erva venenosa. E ele me esgalha na panela. E quando ele diz: o cozido está pronto. E sentaram e gritaram: há morte na panela. E aí o profeta está lá. O profeta disse assim: me dá aí um pouco. Eu acho que ele era amazonense. Ele diz assim: me dá aí uma farinhazinha. Me dá uma farinha aí daquela ovinha aí. E a Bíblia diz que ele coloca na panela e mexe e diz assim: agora pode servir. Já não existia mais morte na panela. E ele começou a consolidar e criar um monte de profetas. Ele cria uma escola de profetas. E de repente alguém chega lá e diz: pastor Tiniel, a tenda está pequena aqui. Não é bom nós ir para o Jordão e pegar cada uma viga para aumentar a casa, para ficar mais confortável, para pegar mais discípulos? E o profeta disse assim: está liberado, pode ir. Mas um levantou e disse assim: pastor, o senhor não pode ir com nós lá? Dá para o senhor ir? Porque se o senhor estiver lá, nós estamos mais seguros. Ele disse: tá bom, eu vou. E a Bíblia diz que chega lá o primeiro golpe que o camarada dá, o machado
cai do cabo. E ele grita: meu pai, o machado caiu. E o machado não era meu, era emprestado. E agora? E o profeta diz assim: aonde caiu? Me mostra onde caiu. E a Bíblia diz que ele pega uma vara e coloca, e o machado flutua. E ele diz: pega e leva. E a Bíblia diz que eles voltaram, e a casa dos profetas multiplicou. Aleluia. Porque cada um se dispôs a pegar uma viga. Agora eu pergunto para a igreja do Senhor: vocês estão dispostos a ir ao Jordão? Pegar a tua ferramenta que Deus te deu, e cada um trazer uma viga para que coloque no templo, para que ele fique maior. Trazendo para nós hoje, pastor, cada vida, aqui ele fala em viga, trazendo para nós hoje. Cada um de vocês está disposto a trazer um visitante para que essas cadeiras sejam ocupadas? Para que esse lugar não esteja mais vazio? Você foi levantado como profeta. Não é só obrigação do pastor, é obrigação da igreja. E se você é igreja, se você bebe do mesma água, então você tem a mesma unção. E receber a unção dobrada, você vai ser cobrado mais. E se você for analisar quantos milagres Eliseu fez, ele fez milagres. E por último, para encerrar, o milagre mais extraordinário que Eliseu fez, para você ver quanto vale o legado, quanto vale nós levantarmos, deixar o nosso legado aonde nós passarmos. A Bíblia diz que Eliseu morre, adoece e morre, e foi sepultado, mas ainda não tinham fechado a sepultura, pastor. E a Bíblia diz que vão carregando um corpo para ser enterrado, e de repente houve uma perseguição, e os homens com medo jogaram o defunto em cima dos ossos de Eliseu. E no instante em que o defunto cai em cima dos ossos, ele se levanta e ressuscita. A unção dobrada, meu irmão querido, ela entranha até os ossos. Aleluia. Até depois de morto, você vai continuar fazendo milagre. Até depois de morto, o teu legado vai continuar sendo lembrado nessa igreja. Até depois que você não estiver mais aqui, ainda vai ser lembrado, porque até hoje é lembrado o maior milagre que já aconteceu. Elias não fez isso, os outros profetas não fizeram, ressuscitaram, mas não depois de morto. Eu acho que ele era da canela de fogo, pastor. Tinha unção até nos ossos. Aleluia. E hoje, eu só quero uma unçãozinha, pastor. Tá bom demais, né? Eu nem quero me mexer muito, porque senão vai mexer com a maquiagem, vai amarrotar a roupa. Deixa Deus te usar, meu. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus ser
aquilo que Ele quer ser para você. E Deus tem o melhor. O plano do pastor aqui na igreja é mas o Senhor diz: os meus pensamentos são maiores do que o teu. Aleluia, eu creio, Jesus. Os meus caminhos são melhores do que os teus. Está achando difícil botar cerâmica, botar o fogo, climatizar? A obra não é do pastor Tiniel. A igreja é do Senhor. E se você estiver junto, assim como aqueles soldados tiveram com Neemias, uma mão na espada, outra na colher, levantando o tijolo. De repente se levantou um muro que estava derrubado. E hoje você vai ficar de pé. E eu quero que você peça do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, para que seja multiplicado, dobrado a unção sobre a tua vida. Porque aquilo que você não fez até hoje, Deus vai fazer acontecer. Às vezes nós pedimos tão pouco, né, missionário? Ah, Senhor, se tu me der uma casinha, mero coberta de lona, mas dá para me ficar lá embaixo. A primeira chuva vai cair em cima de ti. O teu Deus não é pequeno, o teu Deus é grande. Pede algo sobrenatural de Deus. Chega de tu viver o natural, irmão. Chega de todo domingo tu vir aqui fazer a mesma coisa. Chega de todo culto tu fazer a mesma coisa. Chega de fazer aquilo que você sempre está acostumado a fazer. Experimenta descer mais. Experimenta ir mais longe. Experimenta descer mais até a água ficar sobre os teus ombros. E quando o profeta chega que a água cobre, depois ele sai a nado. A promessa de Deus para essa igreja é viver o sobrenatural. Pedro só viveu o sobrenatural depois do Pentecostes. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus teve um encontro com ele na praia e disse assim: agora o meu papo é contigo, Pedro. Agora a minha conversa é contigo. Eu quero conversar contigo, Pedro. Tu me negou 3 vezes, mas eu ainda tenho algo para fazer na tua vida. E ele pergunta: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Se tu me ama, apacenta minhas ovelhas. E aí pergunta de novo: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida dos meus cordeirinhos. E por último, Pedro, ainda tu me ama mais do que esses outros? E ele disse assim: Senhor, tu sabe que eu te amo. E olha, um conselho que eu dou para você: cuidado com o que tu pede para Deus. Cuidado com o que tu promete para Deus. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado com as tuas orações. Quando Pedro viu Jesus que disse que ia ser crucificado, ele disse assim: eu, se for preciso, eu vou contigo até a morte. Se for, eu subo na cruz contigo e morro junto. Lá na praia, Jesus disse assim: agora a minha conversa é contigo, Pedro. Naquele dia tu prometeu
E eu te digo que tu vai morrer do mesmo jeito que eu morri, crucificado também. Porque tu pediu, tu disse que ia, e agora tu vai. Tu pediu, tu vai. Mas na hora da crucificação, Pedro disse assim: eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Faz uma cruz e eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser pendurado como o meu mestre foi. O que você está disposto a fazer pelo Senhor? Ele foi capaz de subir numa cruz, ser pregado, derramado o seu sangue, mas não negou. E hoje Deus está perguntando para você: até onde tu pode ir? Enquanto tu espera, o que tu vai fazer? O que fazer enquanto espera, pastor? O Senhor disse assim: espera com paciência. Se eu tardar, continua esperando, porque eu prometi que viria. E se eu prometi que vinha, eu venho. Então, igreja, te prepara. Te prepara, porque as portas do arrebatamento estão prontas. E hoje Deus está querendo renovar você novamente. Feche os teus olhos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde morar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você.
No momento em que Jesus pregou, existiu uma multidão. E a palavra diz que a mensagem foi dura, né, missionário? E de repente a multidão disse: é dura demais para obedecer. Só ficou os discípulos e Jesus disse: e vocês também não querem ir? E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz assim: Senhor, para onde nós iremos? Que a salvação está em Ti. Aleluias. Yeshua Hamashia está nesse lugar. E hoje eu te digo uma coisa: o tempo de Eliseu, de Elias passou. O tempo de Eliseu passou, o tempo de Pedro passou, o tempo de Moisés passou, o tempo dos profetas passou. Agora Deus levantou eu e você para tomar esse lugar e para dar continuidade naquilo que Ele começou. E Ele disse assim: a obra que eu comecei nessa igreja, eu irei terminar, porque eu sou fiel para cumprir com a minha palavra. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Espírito Santo está descendo sobre esse lugar. Há uma nuvem de glória sobre esse lugar. Há uma língua repartida nesse lugar. O Espírito Santo está renovando o ministério nesta noite. E o Senhor manda chamar aqui na frente só aqueles que querem unção dobrada para trabalhar na obra de Deus, aqueles que estão dispostos a negar a si mesmo e seguir em frente e dizer: Jesus, eu estou aqui, deixa só eu tomar a bênção do meu pai e da minha mãe e eu te seguirei. Não importa a situação que você esteja, Deus quer renovar o teu ministério nessa noite. Deus quer restituir aquilo que um dia você já teve, a alegria que você já teve um dia. Um dia você já fez muitas coisas para Deus e hoje você está paralisado. Em nome de Jesus, toda paralisia espiritual, o Senhor repreende agora.
Senhor quer que a igreja do Alfredo Nascimento, a partir de hoje, vai navegar no Espírito. Vai navegar sobre o Espírito Santo. A Bíblia diz que no começo o Espírito parava sobre as águas, porque não tinha onde pousar. E hoje Ele tem eu e você para fazer morada. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Porque é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor manda dizer para essa igreja que grandes coisas eu irei fazer através de vocês. Grandes milagres vão acontecer neste lugar, porque eu sou o Deus que operou no passado, e eu sou o Deus que estou operando no presente, e vou operar no futuro, e serei uma nação forte e poderosa nesse lugar. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por cumprir mais essa missão. Obrigado, Jesus. Aplauda Jesus. Obrigado, igreja.